Jó, capítulo 42, eu quero ler verso 1 até o verso 6. Leio a Bíblia na linguagem de hoje. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Palavra abençoada ao nosso coração nessa noite. Nada para ti é impossível, e nem dos teus planos pode ser impedido. Quando Deus decide, Deus faz. Quando Deus planeja, Deus executa. Ele vai até o final. Verso 3. Tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó admite aqui que ele falou de coisas que ele desconhecia. Ele reconhece a sua falha diante do Senhor. Verso 4. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. E Jó não tem respostas para Deus, então ele não conseguiu responder. A gente espera esse ano ter um ano normal. Você gostaria de ter um ano normal? Um ano que possa conduzir as coisas tranquilas, trabalhar, você estudar, ter um momento com a sua família. Isso para mim é um ano normal, né? A gente espera como família esse ano, 2020, ter um ano normal, né? A Cris vai voltar para o trabalho, a Alice vai poder voltar para a escola em nome de Jesus, a Denise vai estar mudando de colégio, vai estar fazendo um curso de inglês. Eu pretendo estar mais junto com os irmãos, né? Me inscrevi numa pós-graduação, pretendo fazer, concluir também. É planejamento de um ano normal, porque nós nos últimos anos, ou no ano de 2019, começando no final de 2018, nós não tivemos aquilo que eu estou dizendo aqui como um ano normal. No final de 2018, a Alice teve um problema de saúde, né? Ela ficou internada no hospital por muito tempo. O ano passado foi um ano instável para nós, a perspectiva do transplante, alguns adiamentos, né? Algumas frustrações, até que chegou no metade do ano, então foi encaminhado. Mês de julho ela fez o transplante, já estamos, né, de volta, mas ainda não está concluído esse processo. Nós ainda estamos no deserto, não chegamos na terra de Canaã, nesse processo todo, né, da saúde da Alice. Mas o ano 2020, ele aponta para nós um ano normal, né? Vivemos nesse período de instabilidades, né, aquilo que Jó experimentou na vida dele. E eu quero nessa noite compartilhar sobre a vida desse homem, porque nós vivemos como família um pouco daquilo que Jó experimentou na sua pele, na sua carne. Não chegamos na profundidade de Jó, né? Não chegamos tanto assim lá no fundo do poço como ele, mas um pouco daquilo que ele viveu, nós também podemos experimentar. E eu imagino, irmãos, que um pouco daquilo que nós vivemos e que Jó viveu, você também viveu no ano passado. Quantos dos irmãos tiveram instabilidades, tiveram momentos de percas, passaram por dores terríveis? Quantos de vocês, de nós, nesse último ano, vivemos situações completamente adversas? Mas, assim como Jó, falando por mim e pela nossa casa, nós também amadurecemos na fé. Jó amadureceu na relação dele com Deus. Nós também amadurecemos. A fé cresceu, a fé se firmou, a fé se torna mais segura em Deus. Ver Deus agindo, né, em todas essas situações, ver um Deus presente, ver um Deus constante, ver um Deus fiel, isso nos anima, isso nos fortalece. E a minha expectativa é que você possa experimentar isso também, né? Da maneira como Jó. Irmãos, o mais importante é aprender, é crescer, é amadurecer no sofrimento. A principal lição de Jó, e que eu aprendi, que estamos aprendendo, e que eu gostaria que você, se não aprendeu, você aprendesse, é exatamente amadurecer na provação, é amadurecer na dificuldade, é crescer nas provações. Porque se não crescermos, não amadurecermos, nós passamos pelas dificuldades em vão. Nós passamos por essas adversidades de maneira vazia. Em tudo isso, experimentar um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. É tão bom, irmãos,
Você passar pela prova e encontrar no meio da prova um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Amém? Domingo passado eu falei um pouquinho sobre Jó e disse aos irmãos que Jó adorou a Deus e Jó reconheceu a soberania do Senhor. Ele não atribui nenhuma culpa a Deus, ele não joga a responsabilidade em Deus por nada daquilo que aconteceu. Muito pelo contrário, lá no comecinho do livro Jó diz assim: Deus ele deu, Deus ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó ele reconhece que Deus é soberano. Deus é soberano na sua vida. Se você está passando ou passou por uma dificuldade muito grande, Deus é soberano. Deus estava naquele momento contigo. Deus está até hoje com você. Jó, ele manteve a sua integridade. Ele não blasfemou contra Deus, ele não culpou a Deus, ele não atribuiu nada ao Senhor. Então ele se manteve íntegro. Ele manteve a sua confiança, ele manteve a sua fé, ele manteve o seu caráter. Quando a mulher de Jó chega para ele e diz assim: olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ele perdeu os bens, perdeu os filhos, ele estava doente. Então a mulher dele, com uma compreensão menor do que a de Jó, disse assim: Jó, não adianta você manter a sua fidelidade, né? Chuta o pau da barraca e morre. Mas ele não blasfemou, ele se manteve íntegro. Uma terceira verdade, ele, no meio de todo aquele sofrimento, ele vislumbra o Redentor. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. E ele diz assim: um dia eu vou me encontrar com esse Redentor. Então Jó tinha a perspectiva de se encontrar com Deus, seja no meio daquele sofrimento ou talvez depois da sua morte na eternidade. Mas ele vislumbrou o Redentor. Irmãos, quando a gente passa pelas provações, as dificuldades, a gente não pode ficar preso a essas dificuldades. A gente tem que olhar para a face de Deus. A gente precisa contemplar o nosso Redentor. E a quarta verdade que eu ministrei no domingo passado é que Jó aprofundou a sua intimidade com Deus. E é justamente esse capítulo 42 que nós estamos lendo agora. Mais especificamente o verso número 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, amados, esse homem nos ensina muitas lições preciosas. E hoje à noite eu quero compartilhar 4 outras lições para abençoar a sua vida e a minha vida. E a primeira delas está no capítulo 38, no verso número 1. No meio de toda aquela tribulação, no meio de todas as dificuldades, no meio de todas as dores, no meio da enfermidade, irmão, Jó, ele ouviu Deus falando. Você consegue imaginar o que é isso, o que significa isso, a importância disso na nossa vida como discípulos? Ouvir a voz de Deus. O quanto isso é importante para direcionamento da nossa vida, ouvir Deus falar com a gente. Ter a percepção de que Deus está falando, de que Deus está dirigindo e de que Deus está apontando o caminho certo. Porque você vai fazer muitas escolhas, você vai ter que tomar muitas direções na sua vida e ouvir a voz de Deus é fundamental para que a gente possa direcionar a nossa vida naquilo que é a vontade de Deus. Veja o capítulo 38, verso 1. Depois disso, ou seja, depois dos amigos de Jó argumentarem com ele, dialogarem com ele, do capítulo 3, irmãos, até o capítulo 38, Deus está em silêncio. Do capítulo 3 até o 38, Deus está observando as coisas acontecendo na vida de Jó. Deus fala no capítulo 1, Deus fala no capítulo 2, e agora Deus silencia até o capítulo 38. Então Jó falou, os amigos de Jó falaram, eles discutiram, eles entraram num debate e Deus estava em silêncio. Mas agora no capítulo 38, Deus rompe o silêncio. E o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, não é simplesmente o fato de Deus romper o silêncio e falar com Jó, mas na maneira com que Deus falou com esse homem. E na minha tradução, a linguagem de hoje diz: depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. E aí Deus vai argumentar com Jó, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, Jó vai responder, capítulo 41, Deus vai falar de novo, até o final do capítulo 41. Da onde Deus falou com Jó, meus irmãos? Do meio de uma tempestade. Qual que é a lição que eu aprendo diante dessa realidade?
Deus falou com Jó e Deus quer falar conosco também. Amém? Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, Deus quer ministrar no seu coração, Deus quer orientar, Deus quer direcionar. Pastor, como Ele vai fazer isso? Meu irmão, o como aí é algo que Deus vai decidir. Não somos nós, eu e você, que determinamos a maneira, o instrumento, a forma pela qual Deus vai falar. É Ele quem decide como isso vai acontecer. E para a gente ouvir Deus falando, basicamente nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que abrir os nossos ouvidos e abrir a nossa mente. Porque Deus ele vai ministrar em nós através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, e eu quero que você leia comigo essa passagem, Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. O escritor de Hebreus, amados, ele vai falar para nós a maneira com que Deus já falou com os seres humanos. E o texto diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados. Então, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas. E Deus falava com os homens por meio dos profetas. Deus usou esse canal, esse caminho. Mas o autor ele vai dizer mais no verso 2. Nesses últimos tempos, ou no tempo do advento de Jesus, como que Deus falava com os homens? Ele nos falou por meio do seu Filho. Então Deus, através de Jesus, falava com as pessoas, ministrou o coração das pessoas. E ele vai mais além. E ele diz, agora, foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Foi por meio dele que Deus criou o universo. E hoje não há dúvida de que Deus ele fala a nós através da sua palavra. Ele falou através dos profetas, ele falou através de Jesus Cristo. Pastor, mas e como que Deus fala hoje? Hoje Deus fala a nós através da sua palavra. Deus deixou a nós a palavra, meus irmãos. Ele estabelece a palavra para que a gente ouça o Senhor através dessa palavra. Como ouvir Deus? Deus fala pela palavra. Como ouvir Deus se eu não leio a palavra? Deus fala pela palavra. Como ouvir Deus se eu não frequento as reuniões, os espaços em que a palavra é ensinada ou explicada? Se Deus fala pela palavra, como eu vou ouvir Deus se eu não participo das celebrações onde alguém vai expor a palavra? Irmãos, conseguem entender isso? Se Deus usa hoje primariamente a palavra, como que eu vou ouvir Deus se eu não tenho contato com a palavra? Então, se nós queremos ouvir Deus, a solução está estarmos diante da palavra, porque é através dela então que Deus vai ministrar ao nosso coração. Ele continua falando. Deus não parou de falar. O que mudou, meus irmãos, sabe o que foi? Foi a nossa disposição para ouvir, ou a nossa busca em ouvir o Deus que continua falando. Deus não deixou de falar, foram os nossos ouvidos que pararam de ouvir. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no 1 Reis, no Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, lá no capítulo número 19. Eu quero exemplificar Deus falando através da experiência do profeta Elias. 1 Reis, abra sua Bíblia lá, vamos ler a palavra de Deus, já que ele fala por meio da palavra. Capítulo 19, verso 11. A Bíblia diz assim: o Senhor Deus disse, Deus falando com Elias, o profeta: saia, vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte, rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro,
cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Meus amados, eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. Deus já havia falado com Elias, no capítulo 19, lá no verso 5 e no verso 7, através do anjo. O anjo apareceu, alimentou Elias e falou com Elias a palavra de Deus. Esse mesmo anjo vai falar com Elias uma segunda vez. O próprio Deus vai falar com Elias antes, ou aqui no verso número 11, Deus falou e disse. Mas Deus queria se manifestar para Elias de uma maneira mais presencial, mais pessoal. E aí então Deus disse a Elias: sai da caverna onde ele estava escondido com medo de Jezabel e fica na boca da caverna, que eu vou me manifestar a você. E aí, meus irmãos, o que me chamou a atenção na experiência de Jó, e com esse paralelo com a experiência do profeta Elias, é que se a gente pensar em Elias, o profeta, e uma maneira como Deus poderia escolher para falar com aquele homem, qual a forma que Deus escolheria para falar com Elias? Elias é conhecido como profeta do fogo. Naturalmente Deus escolheria o fogo para falar com Elias, mas a Bíblia está dizendo que Deus não se manifestou a ele através do fogo. Olha que interessante, amados. Deus falou com ele, mas não falou pelo fogo, como aconteceu já anteriormente na própria experiência de Elias, lá no capítulo 18, no verso 38, quando ele teve aquela experiência com os profetas de Baal. Elias orou, Deus mandou o fogo e consumiu o holocausto. Então Deus já havia falado com ele através do fogo, mas aqui Deus não falou através do fogo. Bom, segunda opção, o terremoto, o texto está dizendo. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, através de terremoto, a Bíblia diz que quando Deus se manifesta a Moisés, lá no Monte Sinai, a terra tremeu. E a terra tremer foi um indício de que Deus estava falando com aquele povo. Deus não falou através do terremoto. Deus ainda fala para Elias: olha, vai vir então um vento, uma tempestade. O verso número 12. Veio o terremoto, veio o vento forte, melhor dizendo, no verso número 11. Mas Deus não falou, não se manifestou no vento. João capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer e nós ouvimos a sua voz. Então a gente pode entender que Deus já havia falado ou fala através do vento, mas com Elias não foi pelo fogo, não foi pelo terremoto e não foi pelo vento. Deus escolhe aqui uma outra maneira de se manifestar àquele homem, e o texto diz que Deus falou com ele através de uma brisa suave. Você entende, meu irmão, que a maneira pela qual Deus vai falar a você, não sou eu e você quem escolhe, mas é Deus quem determina? É por isso que nós temos que estar de ouvidos, olhos e coração abertos para poder ver e presenciar e ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E eu quero que você faça uma outra aplicação, um outro paralelo. Se há alguma diferença nos dias de hoje, eu quero que você tente responder se há diferença da pessoa que busca ouvir alguma coisa sobre Deus, divindade, ou saber alguma coisa para a sua vida. Por exemplo, a pessoa que vai a um centro de macumba, para lá ela ver um espírito se manifestar no Pai de Santo, e esse espírito, através do Pai de Santo, falar àquela pessoa. Acontece isso ou não? Acontece. Tem muita gente que depende disso. Não, eu vou lá para que alguém me instrua, para que o espírito, para que um guia fale comigo. Irmãos, qual a diferença dessa pessoa que vai a um centro de macumba para ouvir o Espírito através do Pai de Santo, daquilo que eu chamo aqui de pseudo-cristão, que depende de um profeta, para que através desse profeta Deus revele ou fale para ele a vontade de Deus? Segundo paralelo que eu quero que você pense, qual a diferença da pessoa que vai até uma cigana para ela ler as linhas das mãos? Acontece isso ou não? Qual a diferença de uma pessoa que busca uma cigana para que através das linhas das mãos a cigana preveja o futuro na vida dessa pessoa? Se vai vir o amor, se vai ter prosperidade, se as coisas vão melhorar. Do pseudo-cristão que espera revelações de pessoas que se dizem profetas. E tem mais um comparativo ainda para os irmãos.
Qual a diferença desse pseudo-cristão que espera que profetas do Facebook, através de lives, você já viu isso em algum lugar na internet? Os profetas que fazem lives no Facebook, profetizando e revelando coisas. Qual a diferença dessa pessoa, daquela pessoa que espera que o Espírito baixe, né, no centro espírita e psicografe alguma coisa do além? Percebe, meus irmãos, que hoje em dia as coisas estão muito fora do que é a palavra de Deus? Qual que é o problema em todas essas perspectivas que eu estou colocando para os irmãos em relação a ouvir a voz de Deus? Todas elas, seja o pseudo-cristão e dessas pessoas que não temem a Deus, elas dependem todas de um mediador, de um intermediário. O cristão que precisa de um profeta para revelar na sua vida, ele negligencia o livre acesso a Deus por meio de Jesus como único mediador. Então ele precisa de um intermediário. E é aí, meus irmãos, que as pessoas perdem a essência de ouvir a voz de Deus. Quando ela tira da perspectiva de ouvir Deus falando com ela através de Jesus Cristo, que é o único mediador, e ela depende de homens, de outras pessoas, para que a vontade de Deus seja manifestada na vida dela, nós estamos num caminho muito equivocado. A outra questão que isso invoga é justamente o que eu chamo aqui de preguiça espiritual. O que é mais fácil? Depender de alguém que fale a mim a vontade de Deus, ou que transmita para mim a voz de Deus, ou eu buscar em oração, em consagração, em perseverança, no meio da prova, no meio da tribulação, ouvir Deus falar diretamente a mim e ao meu coração. Normalmente isso que eu chamo aqui de preguiça espiritual, colocar um mediador entre nós e Deus, é justamente o que atrapalha ouvir a voz do Senhor. Nós temos conexão direta com Deus, amados, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A gente não precisa de intermediários. E o que acontece diante da preguiça espiritual? Muitas vezes Deus silencia, como Deus silenciou aqui no livro de Jó, do capítulo 2 até o capítulo 38. E se Deus silencia, não há direção espiritual. E se não há direção espiritual, a gente se perde. Se não há direção espiritual, a gente toma decisão errada, a gente vai para caminhos errados. E por que tem muitas pessoas hoje cristãs que estão perdidas, só fazem coisas erradas, só batem a cabeça? Não dá nada certo, é porque ela não está ouvindo a voz de Deus, ela está ouvindo vozes de intermediários. Amados, nós temos que procurar, como Jó, ouvir a voz de Deus ao nosso coração, amém? Precisamos ouvir a voz de Deus porque isso é algo muito importante. Vou acelerar aqui, segundo lugar, capítulo 42, verso 3 e verso 5. A outra verdade que Jó me ensina é vigiar os lábios. E aqui eu quero ser bem objetivo nesse tema. Vigiar os lábios. Capítulo 42, verso 3. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou ignorante. É que falei coisas que eu não compreendia. Assim como eu, você já falou coisas que não deveria ter falado? Assim como eu, você reconhece que o momento falou demais, falou asneira, falou besteira, falou coisas que não devia. Jó reconheceu que ele falou coisas que não deveria. Verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Verso 6. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse diante do Senhor. Então Jó me ensina, meus irmãos, a vigiar os lábios. Ele diz assim, eu só falei tolices. Eu só falei de coisas que eu não sabia. E qual que é a importância disso? Porque a Bíblia nos diz que a gente vai prestar contas de cada palavra que a gente falar. Mateus capítulo 12, 34 a 37. Isso é sério, meus irmãos? A gente vai ter que dar contas a Deus de cada palavra que nós falamos. Se você não crê, abra sua Bíblia lá em Marcos. Ou melhor, em Mateus capítulo 12. Capítulo 12 de Mateus, verso 34. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, meus irmãos, as palavras são fruto de quê?
As palavras são fruto daquilo que entra pelos nossos olhos, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, aquilo que permeia as nossas mentes e cria a raiz no nosso coração. É daí que vem as palavras. O que entra pelos meus olhos, o que entra pelos meus ouvidos, permeia a minha mente, cria a raiz do meu coração. E é do coração que saem as palavras. Então a gente tem que cuidar nesse caminho das informações. E aí o texto está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Verso número 35, a pessoa boa tira do bom depósito as coisas boas, a pessoa má tira do mau depósito as coisas más. 36, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Isso é sério, meus irmãos? E não tem como apagar essas palavras, como acontece no WhatsApp, você manda uma mensagem no grupo errado, vai lá e apaga para não dar problema. Não tem como apagar as palavras que a gente pronuncia. Elas vão estar registradas diante do Senhor. 37, porque as suas palavras vão servir para julgar você. Ou se você é inocente ou culpado. E aí, meus irmãos? Seremos julgados, inocentes ou culpados a partir das nossas palavras? Além de prestar contas de cada palavra, Tiago, capítulo 3, do 5 ao 10, vai nos dar uma outra instrução importante: cuidar com a nossa língua. Tiago vai dizer que a língua ela é destrutiva. É o menor órgão do corpo, mas é o que mais causa dano. Com ela nós bendizemos a Deus e com ela nós amaldiçoamos os nossos irmãos. Por isso, irmãos, através da experiência de Jó, nós temos que aprender a vigiar os nossos lábios, não falar tolices. Pastor, mas eu não falo palavrão, meu irmão. Falar tolices ou vigiar os lábios ou ter uma boca santa não é só não falar palavrões. Porque até mesmo às vezes na ausência dos palavrões, de outras maneiras nós pecamos com os nossos lábios. Então não é só não falar palavrões, nós temos que vigiar, nós temos que pesar, nós temos que ponderar, nós temos que analisar as nossas palavras, para que elas não sejam usadas contra nós no dia do julgamento. Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Você já ouviu essa frase em algum lugar? É o que a Bíblia está dizendo. As suas palavras vão servir para ver se você é inocente ou se você é culpado. Jó não blasfemou. Capítulo 2, verso 10, já comentei com os irmãos. A mulher disse: Deus amaldiçoa Deus e morre. Ele manteve firme a sua convicção. Jó não falou tolices, asneiras, mas ele reconhece que falou de coisas que ele não sabia. Ele não deveria ter falado tudo o que ele disse. Então ele admite, meus irmãos, que ele pecou com os seus lábios. E nós temos que cuidar do nosso coração, temos que cuidar da nossa mente, cuidar com os nossos olhos, porque é através desses canais que as palavras elas acabam sendo processadas e faladas, e depois nós vamos prestar contas para elas. As palavras são frutos desse conjunto: ouvidos, olhos, mente e coração. Amém? Terceiro lugar, capítulo 42, verso número 5. Jó ele nos ensina a aprofundar a nossa intimidade com Deus. Capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quantas pessoas só conhecem a Deus de ouvir falar? Mas ele diz assim: agora eu te vejo com os meus próprios olhos. É quase como Jó estivesse dizendo assim: Deus, agora eu posso te abraçar. Deus, agora eu te conheço porque agora eu te abracei. Deus, agora eu senti o Senhor. Agora eu presenciei a tua face. Agora eu estive na tua presença. Deus, agora não é só o que as pessoas falam do Senhor para mim, mas agora é aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Então, meus irmãos, aprofundar a intimidade é algo importante. E de maneira prática, o que a gente precisa fazer então? Deixar a religiosidade. Porque deixar a religiosidade é justamente aprofundar a intimidade. Porque a religiosidade, ela anestesia essa intimidade. O religioso não vai ser íntimo com o Senhor.
O religioso não vai aprofundar a relação que a religiosidade apenas permite ser superficial. A religiosidade impede de conhecer Deus em profundidade. Então, quando eu falo, amados, de aprofundar a intimidade, entendamos que é sair da religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? Religiosidade é você cumprir preceitos, cumprir normas, cumprir regras, ter um estilo exterior, isso é religiosidade. Mas Deus quer de nós profundidade. A integridade, a retidão, o temor a Deus deram bons frutos para Jó. Capítulo 1 fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas ele diz agora que mesmo sendo um homem que tinha algumas virtudes, e essas virtudes trouxe para ele prosperidade, ele diz assim, olha, eu precisei aprofundar a minha relação com Deus. Jó sabia que os planos de Deus não poderiam ser frustrados, verso 2. Jó entendeu que o seu conhecimento era incompleto diante de Deus, verso 3 do capítulo 42. Mas a provação que ele passou, todo aquele sofrimento, todas as perdas, toda a dor que Jó experimentou, irmãos, isso serviu para aprofundar a sua relação de intimidade. E é isso que Deus quer comigo. É isso que Deus quer com você. Deus quer que eu e você sejamos profundos na intimidade. Não apenas aparentemente conhecedores do Senhor. Talvez uma vida religiosa traga frutos, traga bênção, traga algo para nós. Mas Deus quer de nós é profundidade. E eu finalizo, queridos, lendo o verso 10 até o verso 12. Essa quarta verdade em Jó é a capacidade de Deus nos restaurar. A capacidade de Deus nos restaurar. E aí eu digo para você que em Deus tudo pode se tornar novo de novo. Em Deus tudo pode ser mudado, em Deus tudo pode ser transformado. Porque Deus tem essa capacidade, Deus tem esse poder, Deus tem essa autoridade. Se Ele é soberano, Ele pode reverter todo o dano, toda a perca, todo o sofrimento que passamos ou que estamos passando hoje. Verso 10 do capítulo 42, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. 7.000 ovelhas, 3.000 jumentas, não sei quantos mil camelos. O capítulo 1 diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele perde tudo, o homem mais rico, de repente, de um dia para o outro, perdeu tudo, ficou doente e desceu no fundo do poço. Mas agora Deus está dizendo que ele recebeu em dobro todos os bens materiais. E algo que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que apesar de receber em dobro os bens materiais, Jó não recebeu em dobro aquilo que fazia parte do círculo familiar. O capítulo 1 diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Todos os seus irmãos, irmãs foram visitar ele, foram compartilhar com Jó, falaram como estavam tristes. Verso 12, o Senhor abençoou a última parte de Jó, mais do que a primeira. E ele chegou a ter 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, o dobro, 2.000 jumentas, o dobro. Verso 13, também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Aqui ele não recebe o dobro. Aqui ele não recebe o dobro. A quantidade de filhos que ele tinha, agora Deus devolve para ele. E algo interessante, meus irmãos, Deus, através dessa vida de Jó, nos ensina algo importante. Jó teve 10 filhos com a mesma mulher. Aquela do capítulo 2, que diz para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó não teve 2 mulheres. Jó manteve o relacionamento com a mesma esposa. Família, meus irmãos, é algo que Deus quer que a gente lute por ela, a gente persevere, a gente honre e a gente viva na presença de família. Deus dá bens materiais em dobro, mas a família Deus restitui na quantidade certa. Deus dá para Jó os filhos que ele perdeu. E a minha leitura do texto é que
Ele tem aqueles filhos com a mesma mulher. Aquela que lá no capítulo 2 diz para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó é agradecido por Deus, que devolve os seus bens materiais em dobro. Capacidade do Senhor de restaurar aquilo que nós perdemos. Amém, queridos? Fica de pé, em nome de Jesus.